Amém? Graça e paz a todos. Boa noite. Quantos estão felizes? Mais uma vez estamos aqui juntos como igreja, na presença do Senhor, debaixo desse tema tão abençoado que Deus nos deu nesse mês, que é o Deus das causas impossíveis. Mas antes de nós entrarmos na mensagem da noite, esse mês é um mês, de junho a julho vai ser um mês muito agitado para a igreja, né? Para as nossas vidas. Tem bastante novidade vindo por aí, né? Então, vou começar pelas mais perto. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, nós temos aqui na igreja a rede de ensino. Então, se você deseja participar, aprender sobre a palavra do Senhor, aprender sobre Deus, por meio do conhecimento da palavra, todas as segundas, às 8 horas, temos aula aqui na igreja. É gratuito, não cobramos nada. Amanhã vai entrar sobre, cadê o Fernando? O Espírito Santo. O Fernando falou que amanhã vai começar um ensino sobre o Espírito Santo. Nas duas últimas ou três aulas, Fernando trouxe um ensino falando sobre a cristologia, e a partir de amanhã ele começa a falar sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, se você deseja aprender sobre a pessoa do Espírito Santo, a partir de amanhã, a partir das 20 horas, nós estaremos aqui trazendo essa aula. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta, nós estamos todos os dias aqui na igreja, das 19 horas às 20 horas, em propósito de oração. Então, a cada dia nós temos orado por um propósito específico. Então, se você deseja orar, participar desse propósito de oração da igreja, esteja aqui às 19 horas. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Segunda, oramos pela vida financeira. Terça, oramos pela vida espiritual. Quarta, oramos pela cura e saúde. Quinta, temos orado pelas famílias. E sexta-feira, temos orado pelos perdidos, pelos aflitos, pelos necessitados, por aqueles que não conhecem a Cristo. E domingo também, antes do culto, às 18 horas, temos orado pelo nosso amado bairro, que nós amamos, Guadalupe. Temos orado pelo nosso estado, pela nossa cidade, Rio de Janeiro. Temos orado pela nossa nação, Brasil. E temos orado por todas as nações do mundo. Então, se você deseja participar da oração, né, de segunda a sexta, das 19 às 20 horas, e no domingo, das 18 às 19 horas. Nós temos os cultos aqui às quartas-feiras, às 20 horas, e aos domingos, às 19 horas. Você já deve estar vendo ali que no mês que vem, que é o mês de julho, que é o mês do aniversário da igreja. Então, em julho, nós estaremos celebrando nosso 4º ano de existência. Ainda somos uma criança, né? Estamos engateando. Estamos aprendendo a dar os primeiros passos. Mas 4 anos de uma história bonita, 4 anos de experiências fantásticas, 4 anos de vidas transformadas, 4 anos de pessoas restauradas, 4 anos de famílias transformadas, 4 anos de salvação, né? Que é o que verdadeiramente importa. Então, quando eu digo, toda vez que eu aprendi com meu pai que nenhum aniversário deve se passar em branco. Né? Eu sempre digo isso aqui. Meu pai me ensinou, e lá em casa eu sigo esse princípio, eu sigo esse modelo, né? Ainda que seja algo bem simples e bem humilde, nunca deixe o momento de celebração passar em vão. Né? Então, se nós vamos celebrar 4 anos e sabemos exatamente o valor disso, e o quão difícil é permanecer ano após ano, então, nesse 4º ano é a nossa festa, e nós vamos mais uma vez celebrar, vamos comemorar. Então, a nossa agenda com relação ao aniversário já está fechada, vai ser no dia 23 de julho, 24, é isso? 23, 24, 25 de julho. Vai ser o nosso 4º aniversário. Então, na sexta-feira vai vir Na sexta-feira vai ser o apóstolo Robson, da Apostólica. No sábado vai ser o bispo Ricardo, da Terra Fértil. E no domingo vai ser o pastor lá da China mesmo, que sempre vem no aniversário. John Gula de Jejum, né? Vai ser o mesmo, né? No domingo. O de casa. Da China não, da China, Deus me livre. Não, mas da China também vem coisas boas, né? Então, vai ser essa agenda. Sexta-feira vai começar às 8 horas, o apóstolo Robson Andrade. No sábado, às 19 horas, bispo Ricardo. E no domingo também, às 19 horas, pastor João Goulart e a equipe da igreja, né? Então, não falte. Dia 17, é isso? De julho, nós também teremos o nosso batismo. Então, se você ainda não é batizado, tem entendido a mensagem do Evangelho, tem entendido a mensagem da cruz, tem entendido o sacrifício de Jesus na cruz pela sua vida, e reconhece isso, e confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa passar pelas águas do batismo.
Então, no dia 17 de julho, será o nosso próximo batismo. Se você não é batizado ainda, corra, dê o seu nome. Quando estiver chegando mais próximo, nós sempre damos uma aula de batismo, que você possa ter um entendimento básico do que representa esse momento. Então, procure a pastora Mary, dê o seu nome, se inscreva para você estar lá no dia 17. Nós já falamos com o pastor Gilson, ele já deu a aprovação, então nós vamos usar lá a igreja do pastor Gilson mais uma vez. Lá tem um batistério, ele cedeu espaço para nós. E eu gostaria muito que você, como igreja, também, é lógico, dentro de uma proporção que aqueles puderem, participar desse momento, porque é um momento muito importante para a igreja. Tudo que fazemos é em prol desse momento. Que vidas sejam salvas e alcançadas e transformadas. Isso gera uma alegria profunda no nosso coração. Então, esses são os recados. Tem mais algum? Não, né? Então, vamos para a mensagem dessa noite. Como já foi falado aqui, nós temos, mês após mês, sempre meditado em um único tempo, né? Nós, desde que começou a pandemia, Deus nos deu a direção de nós estabelecermos um tema para o mês e no mês inteiro nós ficarmos pregando, ou ministrando, ou aprendendo em cima daquele tema, né? Começou lá no início da pandemia, quando nós falamos sobre Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse, e depois, mês após mês, nós fomos orando e Deus foi dando cada tema que deveria ser feito. Nós falamos sobre as alianças bíblicas, nós falamos sobre... Lembra dos temas? Falamos sobre vários temas. E esse mês, o mês passado, nós falamos sobre família. Foi o mês inteiro falando sobre família. E nesse mês, Deus colocou no nosso espírito o tema, o Deus do impossível. Diga assim, o Deus do impossível. Nós vivemos numa geração muito descrente. É assim? Nós vivemos numa geração que não está acostumada com as coisas sobrenaturais. Eu não estou falando daqueles que não professam a fé em Cristo. Eu estou falando da igreja, né? O ambiente de milagre deveria ser um ambiente normal e comum para a igreja, né? Sinais, maravilhas e milagres fazem parte da história da igreja. Quando você abre a sua palavra, que é a Bíblia, e você lê desde Gênesis até Apocalipse, você vai ver a todo tempo um ambiente de milagre. Aonde a igreja estava, aonde o povo de Deus estava, aonde Deus se fazia presente, sempre existiu a manifestação impossível de Deus no meio do seu povo. Então, milagres, como diz lá na igreja primitiva, na igreja apostólica, na igreja de Atos, quando fala sobre a igreja, lá fala algo que é muito interessante. Diz que os apóstolos continuavam a pregar a palavra, enquanto os diáconos iam cuidar das pessoas órfãs, dos viúvos. Então, os apóstolos se preocupavam exclusivamente em pregar a palavra do Senhor, e a Bíblia fala algo que é tremendo, diz assim, e sinais e maravilhas os acompanhavam. Sinais e maravilhas fazem parte do ambiente de culto, fazem parte do ambiente da igreja. Isso deveria ser algo comum para as nossas vidas. Isso deveria ser algo natural para as nossas vidas. Mas quando nós olhamos para a igreja dos dias atuais, nós vemos uma igreja que ela se tornou uma igreja descrente nas coisas sobrenaturais. Ou ela se tornou uma igreja descrente. Isso é algo irreconhecível para a igreja, né? Aí, se a igreja vê um paralítico levantando e andando, é algo que ela não reconhece isso. Se a igreja vê alguém com uma enfermidade sendo curada, ela não reconhece isso. Por quê? Porque isso se tornou algo cada vez menos comum no ambiente de culto. Mas isso deveria ser algo muito comum para as nossas vidas. Porque nós servimos ao Deus do impossível. Eu falei aqui na quarta-feira e repito, quando nós estabelecemos um tema sobre a igreja, a nossa finalidade, é lógico, partindo de um princípio, é que você aprenda sobre aquele tema, a parte teórica, né? Porque nós entendemos que sem o entendimento de algo, você ou não vai agir porque não entendeu, ou vai agir de maneira equivocada. Então, partindo de um princípio, quando nós estabelecemos no mês passado, o mês da família, é que você conhecesse mais sobre o que era a família segundo os princípios de Deus, segundo a Bíblia. Todas as vezes que estabelecemos um tema, é sempre com o intuito de que você entenda o que a Bíblia expressa sobre aquele tema. E quando nós falamos sobre a Bíblia, nós estamos falando sobre o quê? Sobre a vontade de Deus.
A Bíblia é a vontade de Deus. A Bíblia estabelece os modelos de Deus para cada área de nossas vidas. Então, quando nós estabelecemos um tema família, é para que você aprendesse a verdade bíblica sobre a família. Nós falamos de cura, nós falamos de perdão, nós falamos de unidade, nós falamos de integridade na família, nós falamos de libertação na família. Nós falamos de família que precisa sonhar, mas a nossa intenção não é só que você aprenda a parte teórica sobre esses princípios. É que você aprendendo, você coloque em prática. Porque somente a prática daquilo que você aprende é que vai gerar um verdadeiro resultado sobre a sua vida. Então não adianta você chegar aqui e falar, poxa, eu aprendi tudo teologicamente sobre perdão na família, mas se você não praticar, não vai ter resultado nenhum. Eu falei aqui sempre, quando falo sobre o filho pródigo, né? A Bíblia diz que caindo em si, ele pensou. Se ele ficasse ali só pensando, a vida dele não ia ser transformada em nada. Ele ia ficar a vida inteira pensando em voltar e nunca ia voltar. Quantas pessoas estão agora como filho pródigo, distante do pai, e todos os dias pensam assim, não, esse domingo eu vou na igreja. Esse domingo eu vou ouvir a palavra. Só pensam, já passou 10 anos, 15 anos, 20 anos, e a vida dele foi transformada. O que mudou a vida daquele filho foi o quê? Que além de pensar, ele fez o quê? Ele se levantou, ele tomou uma atitude e foi até o seu pai. Aí é a transformação. Aí houve uma transformação profunda. Então, a ação daquilo que aprendemos é o que vai gerar resultado em nossas vidas. Então, quando nós estabelecemos lá, o mês da família era o quê? Era com o propósito que você aprendesse, pegasse tudo aquilo que você aprendesse e colocasse em prática na sua família. Nós dissemos assim, é fácil? Não é fácil. Humanamente, é possível? Não é possível. Por isso que nós trouxemos princípios bíblicos, para que você entendesse que se você permitisse a ação de Deus na sua vida, então você ia perdoar e haveria um perdão na sua família. Então você iria buscar a libertação e haveria libertação na sua vida. Então você iria voltar a buscar os sonhos de Deus na sua família e vocês voltariam a sonhar. Então você iria tomar uma decisão de manter a sua família em integridade ou voltar a sua família para a integridade e a sua família ia ser íntegra. Da mesma forma é nesse mês. Quando Deus coloca no nosso espírito e diz, vai lá e ensina esse mês inteiro, traz para a minha igreja um entendimento de que eu continuo sendo Deus do impossível. Não é só para que você aprenda teorias sobre a manifestação de um Deus impossível. É para que você saia daqui desse mês vivendo, praticando e crendo dia após dia que o Deus que você serve é o Deus capaz de agir até naquilo que, humanamente falando, é impossível. Nós começamos na quarta-feira a falar sobre o Deus do impossível. E eu trouxe uma palavra bem básica, bem rápida, um entendimento bem rápido, bíblico, sobre o que representa o impossível na Bíblia. E eu disse que o impossível é aquilo que não se pode fazer. A palavra impossível, quando você vai buscar a tradução dela, significa aquilo que não se pode fazer. Então, de maneira bem simples, eu trouxe um entendimento explicando para você que existem coisas que o próprio Jesus falou, Marcos capítulo 9, se eu não me engano, a partir do versículo 10 ou 11, Jesus disse assim, há coisas que ao ser humano são impossíveis. Ou seja, há coisas que nem a ciência, nem a filosofia, nem a religião, elas são capazes de explicar ou são capazes de fazer existir. Não há fundamento humano, não há conhecimento humano, não há sabedoria humana que seja capaz de gerar o impossível. O impossível é uma faculdade estranha ao ser humano. O impossível é um ambiente estranho para as nossas vidas. Nós estamos habituados e acostumados àquilo que é possível. Eu falei aqui também, expliquei o que é o possível. O possível é aquilo que se pode fazer. Então, existem coisas que nós podemos fazer. Existem coisas que, às vezes, nós classificamos como sendo impossível, mas, na verdade, não são. Elas são plenamente possíveis. Às vezes, nós temos o possível como impossível. Quem dirá se pensássemos realmente naquilo que é impossível? Eu citei aqui várias ações da Bíblia que expressam realmente aquilo que é impossível. O homem andar sobre as águas. Isso é possível humanamente explicar? Não, não tem como o homem andar sobre as águas.
É possível um homem abrir o mar? É impossível. É possível um homem dar ordem ao sol para que ele fique parado, para que a noite não chegasse e o povo pudesse vencer a guerra? Porque se a noite chegasse, os inimigos iriam se esconder e sumir. Então o homem olhou e falou assim: sol, para. E o sol ficou parado por 2 horas e o povo marchou, venceu a guerra. O dia ficou claro. Isso é natural? É normal? Não é. Isso é impossível. Isso são coisas impossíveis. E quando nós falamos sobre isso, talvez a sua mente, ao ouvir essas coisas, diga assim: ih, pastor, isso aí. E a Bíblia diz, humanamente falando, é impossível de que determinadas coisas sejam geradas pela mente humana, ou pelo poder humano, ou pelo conhecimento humano, ou pela filosofia humana. É impossível. Impossível. Não há possibilidade alguma. Eu falei aqui que impossível é aquilo que não se pode ver, aquilo que não se pode existir e aquilo que não se pode fazer. Não se pode ver, não se pode existir, não se pode fazer. Não se pode ver, não se pode existir, não se pode fazer. Mas nesse mesmo texto, porém, Jesus diz assim: porém, para Deus não há o impossível. Olha que tremendo. Eu e você classificamos aquilo que é possível e aquilo que é impossível. Aquilo que podemos fazer e aquilo que não temos condições nenhuma de fazer. Você olha para dentro de você e diz: isso aqui eu não tenho condições de fazer. Mas quando nós olhamos na visão de Deus, a Bíblia diz que para Deus tudo é possível. Ou seja, a palavra impossível não existe para Deus. O ambiente da impossibilidade só existe para o homem. Para Deus, tudo é possível. Aí Jesus vai mais além. Além de dizer que existem coisas que são impossíveis para o homem, que existem coisas que para Deus não há impossibilidade. Ele ainda diz assim: porém, aqueles que creem em Deus, creem pelo quê? Pela fé. Ele diz o quê? Eles também passam a entrar nesse ambiente da impossibilidade. Ele diz: por quê? Tudo é possível para o que crê. Olha onde a fé pode te levar, irmão. Olha o que a fé pode fazer na sua vida. A fé pode levar você a lugares que não se pode ver humanamente. A fé pode fazer existir coisas que humanamente é impossível de existir. A fé pode te levar em ambientes que poucos seres humanos foram ou irão. Deus abriu uma porta e disse assim: existe um meio de acessar o impossível. Existe um meio de viver no impossível. Pela fé. Então Deus abriu um caminho para as nossas vidas. Deus mostrou uma direção para as nossas vidas. Deus disse que é possível o ser humano entrar num ambiente que não é propício a ele. Se Deus disse, é possível. Às vezes a gente olha determinados termos na Bíblia e diz assim: não, acho que está ali só por estar. Porque Deus diz que nós temos que ser santo como Ele é santo. A gente não crê nisso de verdade. Mas quem disse? Quem disse isso? Deus? Deus mente? A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não fala nada, irmão, por falar. Nós somos assim. Tudo que Ele fala é real. É possível. Então, se Deus disse que eu tenho que ser santo como Ele é santo, eu posso ser santo como Ele é santo. Ele disse que nós temos que ser perfeito. Ah, pastor, aí, então Deus é maluco. Ele disse, está na palavra, não sou eu que estou dizendo. Tudo é possível para aquele que crê. Mas postou um vídeo essa semana de um batismo, uma caixa d'água, se eu não me engano, né? Um batismo bem simples, uma caixa d'água. Uma irmã que não andava, né? Foi acometida de uma enfermidade, do nada parou de andar, não comia há meses, aceitou Jesus, levaram nas águas do batismo,
E quando o pastor mergulha lá nas águas, quando levanta a mulher das águas, a mulher levanta falando, a mulher levanta andando e ainda pede água para beber, que ela já não bebia há meses. Nossa, esse pastor é muito ungido. Não, irmão. É o Deus do impossível. É o Deus do impossível. E hoje nós queremos falar sobre uma área bem específica. Porque nós aprendemos quarta que o nosso Deus é o Deus do impossível. Nós aprendemos quarta que o nosso Deus pode, pela fé, nos fazer entrar em um ambiente que não é propício para nossas vidas. E hoje, ao aprender que nós podemos ter acesso àquilo que é impossível, nós vamos entrar numa área que talvez você considere muito difícil de acontecer. Hoje nós vamos falar sobre o Deus que é capaz de remover a esterilidade. O Deus que é capaz, ou tem poder para remover toda a esterilidade da sua vida. Eu não vou falar só sobre esterilidade, porque a gente, quando fala sobre esterilidade, você logo associa esterilidade à falta de gerar um filho, não é assim? Mas a palavra esterilidade, ela está associada não só a gerar filho, mas ela está associada a todas as áreas da nossa vida. Há pessoas estéreis no casamento, há pessoas estéreis na família, há pessoas estéreis na vida profissional, há pessoas estéreis na vida financeira, na saúde física, na vida espiritual. Eu fui meditar sobre a palavra esterilidade e achei interessante, porque a palavra esterilidade, ela significa a incapacidade de gerar. Ou seja, a pessoa que está estéril em áreas da sua vida, não quer dizer que ela está morta. Uma pessoa estéril não está morta. Uma pessoa estéril, ela apenas tem dentro de si uma incapacidade. Ela é incapaz de gerar em determinadas áreas da sua vida. Eu estudando sobre essa palavra, achei algo muito interessante e anotei aqui, diz assim, é um estado intermediário entre a vida e a morte. Uma pessoa que está acometida com uma esterilidade, ou seja, uma incapacidade de gerar, ela está entre a vida e a morte, ela está no meio termo. Como eu disse para você, ela não está morta, porém também ela não está viva. Porque uma pessoa que não gera, ela não pode estar viva. Mas uma pessoa que não gera não significa que ela esteja morta. A gente vai aprender mais aqui à frente que a esterilidade, ela é uma ação divina sobre a vida do ser humano. E isso, pastor, não existe esterilidade que não venha de Deus. Se você chegou aqui nessa noite achando que determinada área da sua vida estava sendo atingida por uma esterilidade, você está vendo, é o diabo que está agindo. Não é, irmão. Toda esterilidade, ela vem de Deus. E você vai aprender isso nessa noite. Toda esterilidade é criada por Deus. E só pode também ser removida por Deus. Ou seja, Deus coloca no ser humano, em determinadas áreas da sua vida, uma incapacidade de frutificar ou gerar vida naquela área. E Deus coloca por propósitos específicos. Eu fui lá para o Velho Testamento estudar um pouco sobre esterilidade. Eu aprendi que no Velho Testamento, a esterilidade era considerada um símbolo de maldição. Toda pessoa que era estéril no Velho Testamento ou na antiguidade, as pessoas tinham ela ou denominavam ela como uma pessoa maldita. Justamente porque desde o princípio se tem essa mentalidade que a esterilidade é uma ação divina sobre a vida do ser humano. É como se Deus travasse determinadas áreas da vida do homem para que ele não pudesse gerar, para que ele não pudesse frutificar naquela área. Então, quando uma pessoa era uma estéril, ou quando ela tinha uma esterilidade sobre a sua vida, as pessoas acusavam, apontavam para ela e diziam, se afasta dessa pessoa, porque ela é uma pessoa amaldiçoada. Ela é uma pessoa maldita. A palavra maldição no original significa arar, que significa um castigo em cumprimento. Então, quando alguém identificava uma pessoa estéril, ele dizia assim, essa pessoa
está sendo castigada por Deus e o castigo de Deus está se cumprindo sobre ela. Então, a maldição no Velho Testamento ela era tida como o cumprimento de um castigo divino sobre a vida de uma pessoa em determinadas áreas da sua vida. Lá em Deuteronômio 28, depois você pode ler na sua casa, não vou ler porque é muito longo, lá fala sobre a obediência que vem seguida da bênção de Deus e a desobediência a Deus que vem acometida do, quem sabe? Da maldição. Então, toda vez que uma pessoa era identificada como uma pessoa que era incapaz de gerar vida em determinadas áreas da sua vida, a pessoa dizia, essa pessoa está debaixo de um castigo divino porque ela está desobedecendo a Deus. Então, Deus está cumprindo sobre ela a sua palavra, como diz Deuteronômio capítulo 28, e ela está colhendo os frutos da sua desobediência a Deus. Isso no Velho Testamento, né? No tempo da lei. Hoje nós não vivemos mais na lei, nós vivemos na graça. Então hoje, eu acredito sim, que tem determinadas esterilidades em nossas vidas que são provenientes de desobediência. Pecado. Distanciamento de Deus, afastamento de Deus. Mas também acredito que há pessoas que enfrentem determinadas esterilidades em suas vidas, não porque estão sendo, de alguma maneira, ou sofrendo as consequências pela sua desobediência, né? Mas por propósito divino. Mas a questão da esterilidade, ela ter como única fonte Deus, isso para mim é um fato consumado. Porque Deus é o autor e consumador da vida. A Bíblia diz que Deus é aquele que dá vida e Deus é aquele que mata. Deus é aquele que faz nascer e Deus é aquele que faz morrer. Ninguém morre se não for por Deus. É lógico, o homem peca, o homem vive uma vida longe de Deus, o homem vive uma vida, né, sem princípios, e como consequência do seu pecado, ele vai colher a morte. Porque a Bíblia diz o quê? O salário do pecado é a morte. Não tem jeito, a gente vai colher isso. Não só aquele que vive em pecado, o que vive justo também, ele vai morrer, irmão. Você que é crente, vai morrer também. Todos nós que estamos aqui vamos morrer algum dia. Porque a morte faz parte, ou é uma consequência natural dessa natureza pecaminosa que habita em nós. Da nossa natureza corrupta. Lá no livro de Gênesis, a palavra diz que depois que o homem peca, Deus diz, o homem não viverá mais do que 120 anos. Por quê? Porque Deus diz, todo pensamento do homem, todo pensamento que vem na mente do homem, é sempre mal, é sempre inclinado para o mal. Então Deus olhou o homem, viu a mente maligna do homem, o corpo corrupto do homem, e disse assim, esse corpo não pode viver mais do que 120 anos. Estou falando do corpo. Então esse corpo aqui, físico, ele vai morrer. Eu posso cuidar dele, eu posso fazer dieta, eu posso caminhar todo dia na rodovia, mas um dia eu vou descer à terra. E a Bíblia diz que o homem não dura mais do que 120 anos, né? Alguém conhece alguém aqui que tem mais de 120 anos? Eu nunca conheci alguém que tinha mais de 100 anos. Já ouvi falar que tem pessoas que tenham, né, mais de 120. Mas eu nunca conheci ninguém pessoalmente. Espero que você viva, né? Para que eu possa ver. Ou eu viva também para ver, né? Eu falo para a Mary que eu oro a Deus assim, Senhor, se um dia eu for dar trabalho para alguém, me leva logo. Me leva logo, porque eu não quero ficar dando trabalho para ninguém. Para mim é um sinal de que eu já cumpri meu propósito. Pode me levar, Senhor. A Bíblia diz que a velhice é só fadiga e cansaço. A velhice é só fadiga e cansaço. E é verdade. Um dia eu estava com a Mary no hospital, quando ela foi operar, eu vi os idosos no hospital, eu ficava olhando, eu falei assim, Mary, olha só, que sofrimento. E pensar que um dia a gente vai estar assim também. E talvez o estado esteja pior do que está hoje. Então eu quero que você, na tua mente, entenda isso, irmão. Toda esterilidade, ela tem como única fonte Deus. Não sei se Deus está, de alguma maneira,
permitindo que as nossas ações venham contra nós? Ou não sei se Deus está nos provando em determinado propósito, mas eu sei que toda esterilidade ou toda incapacidade de gerar, ela vem de Deus, não vem do diabo. O diabo não tem poder sobre a sua vida. Você é de Deus. Quem aqui é de Deus? Levanta a mão. Quem entregou sua vida para Jesus? Você, eu sou de Deus. Se você é de Deus, o diabo não tem ação sobre a sua vida. A Bíblia diz, aquele que é de Deus, o que acontece? O maligno não toca. Ah, pastor, mas lá no livro de Pedro, né, diz que o diabo está, ele está aqui, irmão, mas ele não toca. Se você é de Deus, ele não toca na sua vida. Quando você entende isso, você vai compreender que tudo que acontece na sua vida vem de quem? De Deus, irmão. Vem de Deus. Você vai ver na história de Israel, todas as derrotas de Israel, apontando para os exércitos humanos, mas prefigurando a ação demoníaca. Você vai ver que elas não foram por causa do exército. Israel não perdeu a guerra para a Babilônia, irmão. Israel não perdeu a guerra para a Babilônia. Sabe por quê? Porque quem levantou a Babilônia foi Deus. Deus levantou a Babilônia para invadir Israel e tomar Israel. Por quê? Porque Israel estava desobedecendo a Deus. Quando Israel perde a guerra para Ai, foi por quê? Porque Deus permitiu. Quando Israel vence suas guerras, ele não vence por si, porque Deus venceu por eles. Como eu falei aqui, você vai ver em todas as guerras de Josué, Deus sempre agiu de forma sobrenatural, mostrando que era Deus que estava dando a vitória a Israel. Ele mesmo falava, irmão, eu guerrei as suas guerras, eu guerrei a guerra por você, Josué. Então, seja na vitória, seja nas derrotas, Deus sempre quer nos ensinar um propósito e mostrar que é Ele quem tem ação sobre as nossas vidas. Se você olha para áreas da tua vida hoje, você diz assim, pastor, essa área aqui da minha vida é uma área estéril. Eu confessei aqui para você que existe uma área na minha vida que é uma área estéril. Eu confessei aqui. E isso, pastor, eu sou o pastor da igreja, eu pode falar assim. Eu falo, irmão, não tem problema disso não. Eu sou ser humano igual a você. Quando eu olho para a minha vida, eu acho minha vida maravilhosa. Eu considero que eu sou uma pessoa fértil na família. Eu considero que sou um pai fértil. Eu considero que sou um marido fértil. Eu considero que tenho uma vida, né, espiritual fértil. Mas quando eu olho para a minha vida financeira, eu entendo que há uma como é que é o termo? Esterilidade. Há uma incapacidade de gerar. E como é que você identifica isso, irmão? Como é que você identifica que existe uma área da sua vida que você não gera sobre aquilo ali? Que você não consegue gerar sobre aquilo ali? É só você olhar para aquela área da sua vida e você vai identificar que aquela área é uma área sempre problemática na sua vida. É uma área que sempre está te trazendo problemas, é uma área que sempre está te trazendo problemas na mente, pensamentos estranhos, dores, sofrimento. Ah, pastor, mas não tem uma ação de Deus sobre... Tem uma ação de Deus. Quando eu digo que a minha vida financeira, para mim, é uma área estéril, por quê? Eu estou servindo a Deus há 20 anos. Eu vou usar um termo que o apóstolo Paulo usou. Né? Paulo disse assim, sei viver com muito e sei viver com pouco. Irmão, um pouco faz parte da vida do cristão. O problema é quando o pouco dura 20 anos. Você nunca experimentou muito. Aí tem uma esterilidade, irmão. E eu confesso isso. Ah, pastor, meu casamento, o casamento tem momentos de dificuldade, irmão. Não tem só flores, não. Eu estava vendo agora uma reportagem aí de um casal gospel que casou, né? Eles casaram, em 2 meses a menina foi e separou. 2 meses de casamento, a menina foi, anunciou a separação, disse que o cara era um cara machista. Como é que você identifica que uma pessoa é machista em 2 meses de casamento, irmão? Ele te traiu, ele te bateu? Não, mas ele queria mandar na minha vida, ele não queria deixar eu fazer meus trabalhos. Irmão, são 2 meses. Como é que alguém identifica que um casamento não vai para frente em 2 meses? Mas por quê? Era só foto, só filme, maravilha, viagens, né? Os 2 famosos. Quando juntou que veio os problemas, aí não serve. Como o apóstolo Robson falou aqui, né? Vamos separar.
2 meses não é tempo suficiente, irmão, para você decretar o fim de um casamento, o fim de uma família. 2 meses você não conhece ninguém. Como é que uma pessoa vai morar com alguém 2 meses e já diz, não tem como, vou separar. E uma pessoa que é de Deus. Não dá. Então o casamento, ele tem problema, mas se ficar 20 anos casado e é só problema, existe uma esterilidade ali, irmão. Vida profissional tem problema, né? Assim, um dia tu tá desempregado, um dia tu tá, né? Daqui a pouco tu é mandado embora, daqui a pouco tu... Não, isso é na vida do ímpio, não na vida do crente também. Não muda nada, não. O crente também é mandado embora, o crente também fica desempregado. Só que Deus nunca deixa o crente passar dificuldade. Não é assim? Quando eu digo passar dificuldade, não é passar luta, não. Deus provê a sua necessidade. Dificuldade a gente passa sempre, mas Deus sempre provê a nossa... Agora, quando você está 20 anos passando só nessa área, desempregado, nunca consegue... Aí, irmão, tem uma esterilidade ali. Tem algo acontecendo ali. Não é normal. Então você consegue identificar áreas da sua vida que existe uma esterilidade. Que você ora, que você jejua, que você sobe um monte, que você faz campanha dos 7, não sei o que lá, campanha dos 200, não sei o que, um monte, não sei o que lá, e aquilo não muda. Existe uma ação, e eu digo aqui para você, não é uma ação demoníaca, não. É uma ação divina. Eu digo aqui os 2 propósitos pelo qual Deus pode estar retendo aquela área da sua vida. Ou porque você está desobedecendo a Deus em determinadas áreas da sua vida, ou porque Deus tem um propósito e Ele quer te ensinar alguma coisa maior e você não está conseguindo entender o propósito de Deus. Eu tenho essa percepção clara, irmão. Quando eu olho, eu vou citar a minha vida, eu não vou citar a vida de ninguém, né? Quando eu olho para a minha vida e para essa área da minha vida que eu considero ser uma área estéril, a primeira coisa que eu vou orar a Deus e pedir direção porque eu acho que é o mais comum, né? É a gente estar em desobediência. É o mais comum. Não estou dizendo que são todos os casos, mas na maioria das vezes, somos nós que estamos desobedecendo a Deus em determinadas áreas de nossas vidas. Aí Deus toca ali, porque você vai ver que todas as vezes que Israel desobedecia a Deus, Deus sempre tocava na mesma área sobre Israel. Aonde Deus tocava na vida de Israel? Deus matava eles? Deus matava os filhos deles? O que Deus fazia? Quem sabe? Deus cerrava o céu. O que significa cerrar o céu? Deus tocava na vida financeira de Israel. Deus deixava Israel passar fome, na miséria, sem ter o que comer. Israel plantava e tudo que plantava não prosperava, não frutificava. Olha lá na Bíblia, você vai ver isso. Todas as vezes que Israel desobedeceu a Deus, Deus sempre tocou na vida financeira de Israel. Por quê? Porque Deus conhecia aquele povo. Deus sabia que a única maneira daquele povo se voltar para ele era se tocasse no bolso deles. Será que Deus está tocando em mim para que eu me volte para ele, irmão? Eu penso sobre isso. Você sabia que eu penso? Eu falei, será que eu estou sendo desobediente ao Senhor nos princípios financeiros? Não, mas eu sou dizimista. Sou fiel? Não, Senhor, não estou sendo desobediente. Pago minhas contas em dia? Não estou sendo infiel, Senhor. O que eu entendo, então? Deus tem um propósito. Eu confesso que eu já estou naquela oração. Senhor, apressa-te. Apressa-te no propósito. Estou brincando. Deus sabe de tudo. Deus sabe do tempo de todas as coisas. Mas eu, João, quando olho para a minha vida financeira hoje, de maneira clara, eu identifico que existe uma incapacidade de gerar, de crescer, de prosperar, de, como diz Paulo, experimentar muito também. Quando eu digo experimentar muito, pastor, estou falando que o pastor quer carro zero, não é isso não. Experimentar muito é você ter paz na mente. Quem aqui passa dificuldade financeira e fica feliz? Levanta a mão. Ninguém, irmão. Quem aqui vê um filho pedindo um biscoito e não tem dinheiro para comprar, fica feliz? Levanta a mão.
Não, eu agradeço a Deus, pastor, porque eu não tenho como comprar o biscoito que meu filho pede. Não, é mentira. Nós temos o coração em Deus e o nosso coração não vai murmurar diante do Senhor. Mas que nós ficamos felizes, nós não ficamos. Ninguém fica feliz. Então, hoje eu não estou falando sobre finanças, mas eu estou falando sobre áreas da vida que nós precisamos identificar uma esterilidade. E nós aprendemos que a esterilidade, ela vem de quem? De Deus. E nós precisamos, então, nos voltar para Deus. Porque, como eu disse aqui, aquele que põe a esterilidade é o mesmo que remove a esterilidade. Eu quero ler alguns textos, Gênesis capítulo 18. Gênesis 18. Versículo 1. O Senhor apareceu a Abraão no bosque sagrado dos carvalhais de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé. Estavam próximos dele, a pouca distância. Assim que os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e se lançou aos seus pés, encostando seu rosto ao chão. Fernando falou sobre isso aqui na aula passada, né? Você não veio na aula de cristologia? Esse que foi usado na aula de cristologia. Você vai ver aqui que quando Abraão vê os anjos que se apresentam a ele, o que Abraão faz? Abraão se prostra. Quando Abraão se prostra, aqueles anjos repreendem Abraão? Ou aquele anjo principal repreende Abraão? Não. Por quê? Porque, na verdade, aquele anjo é uma teofonia de Deus. Ele é uma manifestação de Deus. Aquele anjo era o próprio Jesus. Então, por isso, todas as vezes que você vê na Bíblia uma manifestação de anjos, cujo alguém se prostra diante dele e ele recebe a prostração, aquele anjo não era um anjo, aquele anjo era a própria figura de Jesus Cristo. Como você vai ver na Bíblia, vários anjos que se prostram diante dele e ele diz assim, não, levante, eu não sou digno de adoração. Né? Então, os anjos não recebem adoração. Os anjos não recebem adoração, somente Jesus. Então, esse anjo aqui, um deles, que aparece em Abraão, ele era o próprio Jesus. Então, ele se revela a Abraão na sua tenda. Abraão cai com o rosto ao chão. Então, Abraão declarou, meu Senhor, se encontrou graça aos teus olhos, se encontrei graça aos teus olhos, não passes pelo teu servo, sem te deteres por algum tempo. Traga-me um pouco de água. Lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Também tragam um bocado de pão, refazei as vossas forças, vistes que chegaste até o vosso servo. Depois, então, vocês podem seguir a jornada de vocês. Eles, então, responderam, seja assim feito. Faça exatamente como você disse. Abraão, então, dirigiu-se apressadamente para sua tenda, chamando sua esposa Sara, disse, Sara, depressa! Traga 3 medidas da melhor farinha que temos. Amassa essa farinha e prepara 3 pães. Em seguida, correu ao rebanho, escolheu o melhor e mais tenro vitelo. E deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Guarde esses 2 versículos aqui, irmão. Versículo 6 e versículo 7. Tomou igualmente coalhada, leite e o vitelo que preparou e colocou tudo diante dos visitantes. E permaneceu de pé junto deles sobre a árvore, observando enquanto eles comiam aquela oferta. Então lhes prometeu, voltarei a ti no próximo ano, Sara. Voltarei a ti no próximo ano. Então a mulher de Abraão, Sara, terá um filho. Depois de receberem aquela oferta de Abraão e de Sara, o anjo olha para Abraão e diz assim, eu voltarei, Abraão.
a ti daqui exatamente a 1 ano. E Sara, a sua esposa, o que ele disse? Terá um filho, algo normal. Por que não é normal uma mulher gerar? Porque era tão absurdo Sara ouvir que ela ia gerar um filho. Não é absurdo nenhum. Se eu disser para um casal que se casou e diz assim, ó, vocês vão gerar um filho, isso é um absurdo? Ó, daqui a 1 ano vocês vão gerar um filho, é um absurdo isso? Não. Mas por que está escrito aqui na Bíblia que um anjo teve que vir e dizer para Abraão que Sara ia gerar um filho dali a 1 ano? Porque tinha um propósito por trás disso. Ele afirmou, está na tenda. Então ele prometeu, voltarei a ti no próximo ano. Então Sara, tua esposa, terá um filho. Sara escutava do lado de fora essa conversa, na entrada da tenda, por trás deles, escondida. Ora, aí vem o motivo. Abraão e Sara já eram idosos. Uma idade muito avançada. E além disso, Sara era uma mulher estéril. Aqui na minha Bíblia diz assim, o ciclo mensal das mulheres já havia cessado sobre Sara. Ou seja, ela não podia mais, ela era incapaz de gerar. Ela era estéril. Era uma área estéril da sua vida. E Sara e Abraão já sabiam disso, já tinham identificado isso. Porque o maior desejo do coração de Sara e de Abraão era gerar um filho. E justamente aquilo que eles mais sonhavam, eles não podiam gerar. Eles eram estéreis. Sara era estéril e eles já eram avançados em idade. Mas um anjo do Senhor se revela a Abraão, ou o próprio Senhor se revela a Abraão, e ele diz para Sara e para Abraão que eles dariam 1 ano e gerariam um filho. Porque, como eu disse, o mesmo Deus que gera a esterilidade é o mesmo Deus que traz fertilidade. Deus transforma a esterilidade em fertilidade. Quando nós rompemos a esterilidade, entramos na fertilidade. Nós saímos daquilo que era incapaz de gerar para uma multiplicação sem medidas, não é assim? Porque Sara não gerou só um filho. Sara gerou uma multidão, um povo. Estava vendo um vídeo da Fernanda Brum hoje, ela cantando em Israel, e ela cantando justamente um louvor sobre o pai Abraão, e ela olha para Israel e fala assim, ó, gigante aquela cidade. E eu falei, caramba, que tremendo, né? Quem diria que aquela mensagem do anjo dizendo que Sara ia gerar um filho, ia se tornar uma multidão. Porque quando, irmão, a esterilidade sai de nossas vidas, quando Deus remove a esterilidade de nossas vidas, Ele nos faz férteis. Se a esterilidade é a incapacidade de gerar, a fertilidade é a capacidade de multiplicar ou de gerar de maneira abundante. É como uma bica que se abre e não para mais de jorrar água. Não é uma bica que se abre e logo se fecha. Ana gerou Samuel, e depois de Samuel, se não me engano, ela gerou mais 7 filhos. É uma água a jorrar. Jeremias 32. Jeremias 32. Versículo 27. Diz assim, eu sou o Deus de toda a humanidade. Por acaso, existiria algo em todo o universo que eu, o Senhor, não possa realizar? E eu fui estudar o contexto, eu não vou ler todo, justamente para a gente não se alongar, mas depois você leia todo o capítulo 32. Você vai ver que o capítulo 32 é Deus trazendo uma sentença de esterilidade sobre Israel.
É Deus dizendo assim, vocês me desobedeceram. Eu falei, eu enviei profetas, Israel. Eu disse, Israel, para vocês se voltarem para mim. Vocês não voltaram agora, a esterilidade virá sobre vocês. A cidade de vocês vai ser destruída. Vocês vão viver um tempo de esterilidade. Vocês serão levados cativos, Israel. Vocês vão se tornar escravos da Babilônia, Israel, porque me desobedeceram, porque não deram ouvidos à minha voz, não se voltaram para mim, não voltaram o coração para mim, Israel. Vocês enfrentarão uma incapacidade de gerar terrível. Israel se entristece. Israel se entristece porque quando Israel recebe aquela mensagem, ele diz, acabou. Essa incapacidade de gerar vai acabar com a minha vida, vai acabar com a nossa existência. Mas o próprio Deus que está gerando a esterilidade é o próprio Deus que está trazendo uma palavra de consolo a Israel, dizendo assim, mas eu quero que vocês saibam de uma coisa, eu estou gerando essa esterilidade. É necessário que vocês passem por 70 anos de esterilidade. Mas o mesmo Deus que está gerando a esterilidade é o mesmo Deus que vai arrancar vocês da esterilidade depois de 70 anos e vai trazer um tempo de frutificação sobre a vida de vocês. Não temam, não temam. Talvez, como eu disse, você esteja vivendo uma esterilidade na sua vida. Talvez há anos você esteja padecendo, sofrendo, buscando respostas em Deus, e talvez você pense hoje assim, não tem jeito, pastor. Isso está acabando comigo, está roubando as minhas fontes. O mesmo Deus que permitiu que essa esterilidade viesse sobre a sua vida, é o mesmo Deus que, como diz para Israel aqui, está dizendo para você nessa noite, como diz no versículo 27, eu sou o Deus de toda a humanidade. Deus está dizendo isso para você nessa noite. Não importa o nível de esterilidade que você tem vivido na sua vida. Seja na família, seja na vida financeira, seja na vida profissional, seja na saúde física, seja na vida espiritual. Deus está dizendo para você assim, ei, eu sou o Deus de toda a humanidade. Por acaso existiria algo em todo o universo que eu, o Senhor da vida e da morte, não possa gerar sobre a sua vida? Há situações na nossa vida, irmão, que se passaram tantos anos, que nós olhamos e dizemos assim, quando você toca naquilo ali, você até expressa com a boca uma fé. A sua boca declara, não, eu creio. Mas lá no seu coração você está dizendo assim, eu creio, mas não é bem assim. Eu já entreguei na mão. Quando a pessoa diz assim, já entreguei na mão do Senhor, é porque ela já está num nível de estágio já de perigoso. Mas Deus está dizendo para você, até essa área aí, não há nada impossível para que Deus não possa realizar sobre a sua vida. Jó 14. Jó 14, versículo 1. O homem nascido de mulher tem uma vida curta. Além de ter uma vida curta, essa vida será feita de muitos desapontamentos e dificuldades. É como uma flor que se abre, linda, vistosa, mas brevemente murcha, seca e vai-se como a sombra que passa. Não dura por muito tempo. É nesse tipo de ser humano que os teus olhos se fixam? É nesse tipo de ser humano que os seus olhos reparam? Nada sou, porque me conduzes ao tribunal para ser julgado? Quem tem o poder de extrair algo puro e bom da impureza e da impiedade? Ora, nenhum ser humano
Com certeza. Tu já avaliaste quantos meses e dias cada ser humano vai viver? O tempo de vida de cada pessoa já está decidido por Deus. E não há nada em ninguém que possa mudar os seus dias. Portanto, desvia o teu olhar de nossas pessoas e abandona-nos ao nosso próprio destino, como chega ao fim o dia de um trabalhador. Para uma árvore, há mais esperança, pois ainda que ela seja cortada, ainda é possível que volte a brotar e se torne a viver. Ainda que suas raízes morram e envelheçam, e o seu tronco morra seco no chão, basta apenas uns pouco de água e ela voltará à vida e produzirá novos brotos e ramos como se fosse uma árvore que acabou de ser plantada. Que fantástico esse texto. Sabe o que Deus está querendo dizer para nós, irmão? Ainda que a esterilidade que tomou conta da tua vida, aos olhos humanos, tenham secado a tua vida ao ponto de você olhar e dizer assim, morreu. Acabou. Não tem jeito. Não tem saída. Não tem perspectiva. Não tem esperança. Ele vai fundo, né? Porque se você corta uma árvore, não significa que ela morreu, é assim? Você pode cortar a árvore acima, no chão. Ela não morreu, ela está viva ainda. Mas aí ele se aprofunda, ele diz assim, mas você pode ir lá no fundo da terra, cortar a raiz dela, o seu tronco secar, ou seja, morte completa. Ele diz, apenas ao cheiro das águas, aquilo que estava morto pode voltar à vida. Aquilo que estava seco pode voltar à vida. Sabe o que Deus está querendo dizer para nossas vidas nessa noite? Creia no Deus do impossível. Ainda que determinadas áreas da sua vida estejam secas, sem vida, sem esperança, sem perspectiva, ao cheiro da palavra do Senhor, ao cheiro das águas, Deus transforma e gerar abundantemente. Basta apenas uma palavra do Senhor e as nossas vidas são completamente transformadas. A Bíblia conta a história de um homem que servia no altar do Senhor, que tinha um sonho de gerar um filho. E a Bíblia diz que ele servindo no templo, um anjo aparece para ele de frente no altar e diz o que para ele? Eu estou dando um filho à sua esposa Isabel. A vida deles mudou completamente. A Bíblia conta a história de uma mulher chamada Ana, que durante 14 anos subiu ao templo, desejando gerar um filho. Mas um dia ela recebeu uma palavra. Qual foi a palavra? Vai em paz. Que você receba aquilo que você colocou diante do Senhor. A Bíblia diz que no mesmo momento o semblante de Ana mudou. Uma palavra de Deus é capaz de romper com a esterilidade de nossas vidas. Deus pode e deseja romper com a esterilidade na sua vida nessa noite. Se você crer. Estamos indo para o fim. Deus quer transformar a nossa infertilidade
em fertilidade. Capacidade de produzir abundantemente. Note que o termo que ele usa é um termo agrícola, né? De plantação. E nesse ponto que eu disse para você anotar os versículos 6 e 7 daquele livro de Gênesis que eu li, foi Gênesis 18, não foi? Quando Abraão recebe o anjo, nós estamos falando o que aqui? De falta, de incapacidade de gerar frutos, passando para a capacidade de gerar frutos abundantes. Irmão, seja sincero comigo. Se você soubesse que essa terra aqui é podre, que ela não gera fruto, você pegaria suas sementes e jogaria nela? Por que você não jogaria nela? Porque jogar sementes em uma terra estéril é desperdiçar sementes, não é assim? Mas se você souber que essa terra aqui é uma terra fértil, e você tivesse sementes na sua mão, o que você faria? Você com certeza lançaria essas sementes sem medo naquela terra. Porque você saberia que a sua semente ela não voltaria vazia. Lá no livro de Coríntios diz que aquele que semeia pouco, ele faz o quê? Ele colhe um pouco. E aquele que semeia muito, ele colhe o quê? Muito. Irmão, se eu tenho uma terra fértil aqui, eu vou semear todas as sementes que tem na minha mão. Sabe por quê? Porque eu sei que todas as sementes que eu semear aqui, elas vão gerar fruto. Eu vou fazer igual aquela mulher. Se bobear, ainda pego semente emprestada com o vizinho. Depois eu te pago, irmão. Presta tua semente aqui. Não, estou com as sementes aqui, pastor, mas eu não quero lançar não. Não, presta aqui, depois eu te devolvo. Deus, ele quer transformar a nossa infertilidade em fertilidade. Deus quer romper as nossas vidas com as áreas que nós somos incapazes de gerar. E Deus quer nos fazer, nesse mês, entrar no nível da fertilidade. De uma colheita sem limites, sem medidas. A Bíblia diz que quando nós estamos debaixo de um princípio de fertilidade, você pode semear uma semente e você pode colher 30. Você pode semear uma semente e colher 60. Você pode semear uma semente e colher 100. Assim como no período da esterilidade, nada dá certo. No período onde a esterilidade é rompida, tudo dá certo. As coisas começam a acontecer de maneira sobrenatural. A Bíblia diz que quando o anjo fala para Abraão que ele veio da parte do Senhor, Abraão, a primeira coisa que ele faz é o quê? É semear uma semente. Abraão, não, calma aí, não vai embora não, fica aqui. Pegou uma aguinha, botou, senta aqui, lavou um pezinho, não foi? Lava um pezinho, fica aqui tranquilo. Isso é um costume judeu, irmão. Era um costume de que quando alguém importante que você amava chegava na sua casa, você tinha que receber ele com o quê? Lavar o pé dele, enxugar, passar óleo, não era assim? Tanto que tem uma passagem que Jesus chega na casa de Simão, e Simão não faz isso com Jesus. Aí uma mulher entra correndo, se joga aos pés de Jesus, lava o pé de Jesus, derrama óleo e enxuga os seus cabelos. E fica ali, e eles de Simão começam a falar de Jesus, uma pecadora. E Jesus fala, Simão, eu entrei na tua casa e você não lavou meus pés. Ou seja, Simão desprezou a figura de Jesus. Simão não teve Jesus como uma figura importante. Aquela mulher teve. Ela teve Jesus como uma pessoa mais importante da sua vida. Abraão, o que ele faz? Abraão entrega logo. Abraão começa a plantar logo suas sementes. Não vai não, calma aí. Fica aqui, lavou o pé. Mulher, vai lá rápido. Pega a melhor farinha que a gente tem e semeia. Chamou os servos, vai lá. Pega o melhor novilho, mata e semeia. Porque é tempo de fertilidade.
1 Samuel 1:11 fala exatamente isso. Eu não vou ler. Você já conhece a história, fala da história de Samuel. Ana queria gerar um filho, não tinha capacidade de gerar. No 14º ano ela sobe, diferente dos outros anos. Ana começa a orar ao Senhor e ela diz assim: Senhor, eu quero fazer um voto contigo. A Ana diz o quê? Se tu romper com a infertilidade da minha vida e me der a capacidade de gerar, eu te entregarei semente semeadora. Ana semeou porque ela entendeu que era um tempo de fertilidade. Se Deus rompeu com a infertilidade e gerou um tempo de fertilidade, de uma multiplicação abundante, então eu vou lançar todas as minhas sementes. Eu vou te dar o meu filho, Senhor, como oferta. Lançou as sementes. 1 Reis 17, 1 ao 16, não vou ler. Foi o texto que o Fernando leu aqui sobre bens e vidas. A viúva de Sarepta, não foi? A palavra diz que a mulher estava em casa no tempo de seca mais terrível da história de Israel. Toda Israel passando fome. A palavra diz o quê? Que Deus envia o profeta Elias até a casa daquela mulher. Quando ele encontra a mulher está triste, catando graveto do lado de fora. Quando ela vai retornando para sua casa, ele diz: Ei, mulher, me dá um pouco d'água. E ela, como alguém que tinha um coração abençoador, falou: Não, tudo bem. Ela correu para pegar a água e Elias gritou: Ei, além da água, traz alguma coisinha para mim comer. Ele olhou para o profeta, triste, e disse assim: Profeta, eu não tenho nada para comer. Eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Eu vou fazer o último bolinho que só dá para mim e para o meu filho comer. É o último. Vamos comer e vamos morrer. Aí o profeta vira para ela e diz o quê? Não, vai lá primeiro e faz o bolinho para mim. Ou seja, eu vou comer o bolinho e vocês vão ficar sem comer. Na visão humana, é isso que ele estava dizendo, né? Porque ela disse que só tinha um bolinho, se ele vai comer, acabou o bolinho. Eu estou certo na matemática? Se tem um bolinho, eu vou comer o bolinho, não tem mais bolinho, né? Porém, ele disse o que é para ela? Traz o bolinho para mim, eu vou comer e você também vai comer. A mulher identificou, irmão. Opa, é um tempo de fertilidade. É um tempo de fertilidade. O profeta diz assim: e não vai faltar farinha. Olha o abundante aí. Tu não vai comer só um bolinho hoje, não, mulher. Porque tu ia comer um bolinho hoje e ia morrer. Mas se tu crer pela fé no Deus do impossível, tu vai comer um bolinho hoje e durante todo o período de seca de 3 anos, tu vai comer bolinho todo dia. Enquanto todo mundo aqui vai passar necessidade, dificuldade no meio da seca, tu vai ser a única que vai comer bolinho todo dia. Sabe o que ela fez, irmão? Ela correu em casa, preparou o bolinho e trouxe para o profeta. Eu acho que foi o melhor bolo que ela fez na vida dela. Deve ter botado até um gravetinho lá escondido. Para dar um gostinho melhor, né, de canela. Irmão, ela prosperou. Mas o que ela fez? Note que todos esses textos ele tem algo em comum, não é? Uma palavra, um decreto de esterilidade, uma palavra e uma perspectiva de rompimento desse decreto, e uma multiplicação e uma ação de fé por meio de uma oferta. Notou isso? Esse eu quero ler, João 6, e nós já estamos terminando. João 6. Não vou ler, não. Só vou citar. João 6, do 1 ao 13. Mas eu quero ler o versículo 13. Que diz assim: assim sendo, eles o ajuntaram e encheram 12 cestos cheios. 12 cestos cheios com o quê? Olha o que a Bíblia diz, ela é bem clara. 12 cestos cheios com o quê? 12 cestos cheios com o quê? Com o quê? O que está escrito aí na sua Bíblia?
com os pedaços do quê? O que está escrito aí, irmão? João, capítulo 6, versículo 13. E assim sendo, eles ajuntaram e encheram 12 cestos cheios com os pedaços do quê? A Bíblia está sendo específica aí. O pedaço do quê? Não está escrito pão. Está escrito o quê? 5. Como a Bíblia é específica. A Bíblia diz assim, encheram o cesto com os 12 pedaços de pão que sobrou. É isso que está escrito aí? Não. A Bíblia está dizendo a fonte, da onde foi a fonte que aquela multiplicação aconteceu. Quando nós lemos esse texto lá no início, nós enxergamos o quê? Uma esterilidade, uma capacidade de gerar, não é? Jesus vira para os apóstolos e diz assim, vamos lá vocês e dá comida a eles. Gera lá comida neles. O que os apóstolos falam? Nós não temos condições de gerar. Porque tem coisas que é impossível para o homem. Eles acrescentam, nem se nós tivéssemos 200 denários, seria suficiente para alimentar essa multidão toda. Aí Jesus diz assim, não, eu quero gerar uma multiplicação. Eu quero romper com a esterilidade hoje aqui e trazer uma multiplicação. O que vocês têm aí? Todo mundo se cala. Lá de trás vem uma criança, um menino. Olha, o que eu tenho aqui é 5 pães e 2 peixinhos. Nós acabamos de ler o texto que os pedaços, o milagre de multiplicação foi tão grande que todos comeram e ainda sobrou 12 cestos cheios. Do quê? Dos 5 pães que o menino tinha dado. O menino deu tudo. O menino não tinha 5 pães e falou assim, não, vou dar 3, vou ficar com 2 escondidos aqui no bolso. Sabe por quê, irmão? Porque ele falou, é tempo de frutificação. Eu vou lançar todas as sementes que eu tenho. Uau, toma. E para terminar, Mateus 17. Mateus 17. Só para você olhar. Vamos ler. Diz aqui, Jesus paga o imposto. A Bíblia diz que os judeus eram obrigados a pagar imposto aos romanos. E a palavra do Senhor diz que Pedro estava na cidade sozinho, Jesus estava num determinado lugar com os outros apóstolos, e Pedro é pressionado pelos cobradores de impostos. Alguém se sente assim? Pressionado pelos cobradores de impostos? Todos os meses, né? Pedro foi pressionado pelos cobradores. Você não pagou imposto esse mês, Pedro. Cadê o teu imposto, Pedro? E note que eles cobram o imposto de Pedro e o imposto de quem? Fala para aquele tal de Jesus lá que ele também tem que pagar o imposto aqui. Por que ele não cobrou o imposto dos outros apóstolos? Quem sabe? Só de Pedro e de Jesus. Porque segundo a lei romana, se era obrigado a pagar imposto acima de 19 anos. Ou seja, todos os outros apóstolos tinham menos de 19 anos. Os únicos que tinham acima de 19 anos eram Pedro e Jesus Cristo. Então, por isso, os outros não foram cobrados. Você que é jovem, está dizendo aí, pô, eu sou jovem. Viu? Jovens apóstolos do Senhor Jesus. Jeremias era jovem, Ana era jovem, mas que era jovem? Esther era jovem. Deus usou os jovens na história. Deus quer usar você também, jovem. Um dia desses estavam falando sobre a juventude aqui na igreja. Eu disse assim, a juventude aqui na igreja é uma benção. Olha os jovens, ó, tudo sentado, ó. Tudo comportado. Não vê jovem lá conversando, batendo papo. Estão tudo aqui sentado, ouvindo a palavra, quietinho. Vocês são uma bênção, jovens. E eu já usar vocês poderosamente nessa geração. Aí cobra o imposto de Pedro, vai para casa como? Igual eu e você ficamos quando tem que pagar os impostos e tem dinheiro, né? A gente fica agoniado, irmão. Pedro chegou em casa agoniado, inquieto, não falou nada. Só que Jesus conhece o coração do homem. Jesus se aproximou de Pedro e falou, Pedro, o que está acontecendo, cara?
Pedrão, nada não, senhor. Não, paga aí, Pedro. Poxa, os romanos vieram comprar o imposto do senhor. Aí aquele texto Jesus fala, né? Dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. Mas Pedro, como, Senhor? Não temos para dar. Jesus falou assim, vai lá, pesca um peixe. Quando nós falamos de Pedro e pesca, nós falamos de quê? Do trabalho de Pedro. Pedro era pescador. Irmão, Jesus não vai multiplicar a tua vida financeira a não ser por meio do teu trabalho. Pedro falou assim, mas eu vou pescar um peixe? O peixe não vai dar para pagar nosso imposto. Talvez é o que você pense todos os meses. Você olha para o teu dinheiro e fala assim, o dinheiro que eu recebo do meu trabalho não dá para pagar todas as minhas contas. Aí entra o sobrenatural de Deus. Aí entra a multiplicação de Deus. Porque quem aqui seria capaz de dizer que ia pescar um peixe e ter moeda dentro da boca do peixe? Não tem. Quando nós somos fiéis a Deus e semeamos, Deus multiplica aquilo que para nós parece que não vai dar para pagar o nosso imposto. Tu paga o imposto todo do mês e fala, como eu paguei isso tudo aqui que não tinha condição? Eu já contei uma vez aqui uma história, né? Essa história marcou minha vida. Eu contei lá na Terra Fest quando eu preguei e vou terminar com ela, né? Eu lembro, toda vez que eu leio esse texto, eu lembro dessa história. Que era a história de um menino e ele passava muita dificuldade com a mãe, o pai abandonou a mãe, foi embora, e ele morava com a mãe sozinho, e a mãe era cristã, ele frequentava a escola dominical, e todos os dias ele via a mãe dele no quarto chorando muito, e orando a Deus, dizendo, poxa, Senhor, não temos o que comer mais uma vez, eu, meu filho, abençoa a gente. E ele foi, né, vendo aquilo ali, ele se entristecia e falava assim, poxa, mamãe fica chorando porque não tem como dar comida pra gente. Poxa, que triste, que triste. Aí um dia levaram ele na escola dominical, uma vizinha ele foi, e a aulinha da salinha da escola dominical foi sobre esse texto. Ele, quando acabou a aula, ele saiu correndo para casa desesperado, ele tinha um cofrinho, que ele tinha umas moedinhas guardadas, ele entrou correndo, mãe, já sei como é que eu vou, como é que a gente vai suprir necessidades, eu já sei, mas o que tá falando, menino, tá maluco? Ele, não, ele pegou o cofre dele, tá maluco, mas ele, meu Deus, o que você está fazendo? Eu tenho um cofre, filho. Não, mãe, eu vou ajudar a senhora. Ele pegou a moedinha e saiu correndo para a rua com doida, mas ele não entendeu nada. Daqui a pouco volta ele com um jornal. Pronto, mãe, tá aqui. 3 peixes enrolados no jornal. A mãe dele, que é isso? Tu gastou teu dinheiro com peixe? Ele, gastei, mãe. Porque lá na escolinha falaram que um dia Jesus mandou Pedro ir pescar um peixe e na boca do peixe ia ter dinheiro para ele pagar a conta. Abre o peixe, mãe. Tem dinheiro lá dentro para dar para a gente fazer compra. A mãe dele, filho, não é assim, filho. O que você fez? Por que você não falou com a mamãe que ia fazer isso? Ele, não, mãe, abre o peixe, mãe, o dinheiro está lá. A mãe dele, não, e ele foi insistindo. A mãe dele, pena dele, falou, eu vou abrir esses peixes, meu filho vai ficar frustrado. E ela abriu o primeiro peixe, irmão. Sabe o que tinha lá dentro? Nada. Ela abriu o segundo peixe. Sabe o que tinha lá dentro? Nada. Mas aí veio o terceiro peixe, irmão. Ela abriu cheio de fé. Sabe o que tinha lá dentro? Nada. Mas ele falou para a mãe dele, mas mãe, Deus falou comigo lá na escolinha das crianças, que por meio desse peixe, ele ia enviar as compras para a gente, ele ia mudar a nossa vida. Aí foi para o quarto chorando, saiu correndo, entrou no quarto, o menino ficou triste, meu filho, como é que eu vou fazer agora? Ela pegou aquele jornal que vem enrolado no peixe, botou e foi jogando os peixes, o resto dos peixes ali em cima, partido para jogar fora. De repente, quando ela olha no jornal, estava uma música assim. Fulano de tal procura Dona Maria Quitério Bezerra. Aí, ué, é meu nome. Você tem direito a uma herança milionária. Ué, é meu nome. Ele ligou para o número. Não, eu sou Dona Maria Quitério, é a senhora. Uma pessoa faleceu, já tem mais de 7 meses, e ela deixou uma herança para a senhora e pediu para botar um anúncio no jornal. Ou seja, por meio daquela ação daquele menino, aquela mulher
por coincidência, né? O jornal foi parar na casa dela e ela viu a mensagem e a vida dela foi completamente transformada. Deus é assim, irmão. Você não entende os meios de Deus, você não entende a fórmula que Deus age, você acha que Deus vai fazer uma coisa e Deus vai fazer outra. Eu amo um texto que diz assim, como é que aquele texto que fala? Que Deus faz exatamente como nós desejamos. Quem lembra desse texto? Como é que é? Não. É um texto que ele fala assim, que Deus faz exatamente aquilo que nós pedimos ou pensamos. Como é que é? Não, Deus faz exatamente aquilo que nós desejamos. Eu não lembro agora qual é o texto, mas o texto é mais ou menos isso. Ele fala assim, que o fim é como nós desejamos. Está quase vindo, irmão, vai chegar. Mês do pastor, um pouco lesado. Às vezes eu não sei nem como é que eu consigo pregar. O Mary manda eu ir no mercado comprar 3 coisas, quando chega na rua, já saímos de uma. Mas esse texto fala sobre isso. Ele diz que Deus faz que Deus dá o fim que desejamos. Quem leu esse texto? É alguma coisa assim. Quem puder achar, ele acha. Mas ele fala sobre isso. Que Deus dá ao homem para que dá o fim que desejais. Né? E eu sempre digo isso, irmão. O fim é o que nós desejamos. Mas o meio nem sempre será o que nós desejamos. Às vezes o meio que Deus usa é um meio completamente diferente daquilo que você planeja, não é assim? Porque quando você visualiza o fim, você visualiza toda uma história até chegar ao fim, não é assim? Você não visualiza só o fim. Você quer que aconteça assim, você quer que aconteça assim, você quer que aconteça assim. Só que nem sempre Deus vai fazer assim. Mas o fim é o que você deseja. Então, se você crê, irmão, nós não somos místicos, não somos. O que está escrito aí? E aí, irmão? E tem respeito de vós. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu sabia que tinha isso na Bíblia. Não lembrava onde era. Bom que eu tenho um filho bom, rápido, para poder me ajudar. Né? Então nós não somos místicos. Nós estamos dizendo que o mês de junho é o mesmo. Não estamos dizendo isso. Nós estamos dizendo algo que Deus tem falado dentro do nosso coração. Não porque é o mês de junho, mas porque esse é o tempo que Deus escolheu para romper com a esterilidade de nossas vidas. Eu sinto, eu falei isso na reunião de líder sexta-feira, eu sinto dentro de mim que tem algo para acontecer em determinada área da minha vida. Eu não sei como, não sei de que maneira, mas eu sinto no meu espírito que tem algo sobrenatural sendo gerado no mundo espiritual. E eu entendi, compreendi que nesse mês Deus vai fazer coisas sobrenaturais. Você crê nisso? Vamos ficar de pé.